com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um nesse dia de hoje. Meus irmãos, em primeiro lugar, somente agradecer ao Senhor pela misericórdia, porque Ele é digno de toda adoração e todo louvor. Amém? Hoje eu vou estar lendo uma palavra aqui para os meus irmãos. Que Deus dê o entendimento, tanto para mim, para os irmãos que há de ouvir. Que Deus abençoe a todos, que possamos compreender em nome de Jesus. Amém? A palavra diz assim, a imagem de ouro, está em Daniel 3. Diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. E levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros e os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para que viessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em alta voz, ordenando-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do salteiro, da sinfonia e de toda espécie de música, prostrai-vos, e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do salteiro e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, naquela ocasião chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do salteiro, da sinfonia e de toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. A qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, aos quais você constituiu sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Misaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, e não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Misaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, porventura de propósito, ó Sadraque, Misaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do salteiro, da sinfonia e de toda a espécie de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Misaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se-lhe o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Misaque e Abidnego, e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam ao seu exército que atassem, ou seja, que amarrasse a Sadraque,
a Misaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, a Misaque e a Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Misaque e Abidnego, caíram atados, amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, 3 homens amarrados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: Eis aqui vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse a Sadraque, a Misaque e a Abidnego: Servos do Deus Altíssimo, sai e vinde então. E Sadraque, Misaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, para verem a estes homens, como o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Misaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Misaque e a Abidnego na província de Babilônia. Amém. Glória a Deus. Um texto grande, né, meus irmãos? Mas eu tive que ler todo, porque li ele todo para que os irmãos compreendam e resumir em poucas palavras, né? Porque nós já estamos no finais dos tempos, né, meus irmãos? Quando chegar o momento que a besta, a marca, exigir que todos adorem, vai ser assim como foi esse dia aqui, né? Que o rei Nabucodonosor exigiu que todo adorasse a imagem. Mas bem no final, o rei Nabucodonosor reconheceu a glória do Senhor, né? Diferentemente do anticristo, que vai criar a marca, que vai ter o falso profeta, né? Vai exigir aqueles que não adorar serão mortos, né? Serão captados e assim por diante. Mas a fé desses homens aí mostrou a confiança dele no Deus Altíssimo, que teve poder, que criou os céus e a terra e todas as coisas, né? Entrou na fornalha ardente, o nosso Senhor Jesus entrou ali dentro da fornalha e livrou aqueles. Assim é nos dias de hoje, aquele que tem a fé será guardado, porque pela fé viverá o homem. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então confia no Senhor, porque só Ele é o caminho e a vida e a verdade. Porque por mais que venham as lutas, a tentação, nesses fim de tempo que já estamos, né? Muitos já estão se entregando, se rendendo às imagens de ouro, né? Aqui fala sobre muita idolatria, né? O engano que há sobre o mundo. E aqui o rei Nabucodonosor representa um líder, né? E assim será nos finais dos tempos agora, meus irmãos. Muitos já estão se rendendo. A gente vê que muitos já estão se rendendo por pouca coisa. E quanto mais apertar, então. Mas eu fico com o exemplo de Sadraque, Misaque e Abidnego, né? Porque esses homens não se curvaram perante a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, né? Porque eles têm a reverência a um único Deus que é digno de toda adoração e todo louvor. É um Deus zeloso, que ele é ciumento e ele é zeloso, e a glória dele ele não divide com ninguém. Então toda a reverência, toda a honra, toda a glória é dada ao nosso Senhor, ao Criador dos céus e da terra, ao que criou os céus e a terra, né? Ele, ao Senhor, que enviou seu Filho amado Jesus. Então, meus irmãos, guarda a tua fé, creia, porque você se rendendo ao inimigo ou não, uma coisa é certa, essa morte física ela vai. Agora, depende para onde você vai, o seu espírito. Você vai estar com Deus
ou o inimigo, porque Jesus falou lá, profetizou, né? O nosso Senhor profetizou lá em Mateus 24, 25, que sereis entregues, sereis apresentados perante reis e presidentes, mas quanto a esse dia não se preocupei com o que haveis de falar, porque o Espírito Santo vos dará a palavra. Então será assim como esses homens aqui, que responderam, né? Responderam Sadraque, Misaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Não precisava responder sobre a fé deles, né? E eles falaram aqui ainda com toda a firmeza no seu Deus: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então eles tinham plena convicção, assim como o patriarca Abraão, quando levou Isaac, que falou: eu voltarei daqui a pouco, quando levou Isaac para oferecer, porque sabia que Deus é Deus de abater e dar vida, se for o caso, porque ele é fiel. Então eles falaram: e se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Ele falou: além se Deus não nos livrar, mas fique sabendo que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Aí Nabucodonosor ficou com ira, mandou esquentar 7 vezes mais aquela fornalha. Aqueles homens que amarraram eles para jogar perto da fornalha já morreram queimados, para você ver o que é. E quando lançaram eles dentro ali, o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus esteve ali com eles. E nem mesmo se cheirava a fumaça. Não queimou um fio de cabelo que sequer. Esse sim estava firmado na fé do seu Deus. Então procure saber quem é o seu Deus. Não duvide, porque muitas vezes a pessoa coloca a dúvida maior do que o nosso Deus, pois esse é o Deus a quem eu sirvo, Deus que criou os céus e a terra. Grandioso és o Senhor, que entra na fornalha ardente, que fecha a boca do leão por aqueles que clamam a Ele, que crê. Então, meus irmãos, entende quão grande é a palavra, né? Quão grande é o nosso Senhor, porque Ele vai te livrar na hora da aflição. Mas para isso você tem que crer, tem que entregar a vida, buscar uma vida em intimidade com o Senhor. É dentro da palavra, obedecendo seus mandamentos. Glória a Deus, aleluia. Mas aqui Nabucodonosor fez um decreto quando falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Isso sim é um ato de fé e de confiança, saber quem é o seu Deus. Então, meus irmãos, vale a pena servir esse Deus puro e verdadeiro, um Deus que entra na fornalha para te livrar. Então saiba que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, mas somente rasga teu coração diante dele. Entrega: Senhor, eis-me aqui. Senhor Jesus, me limpa, me purifica, eu quero servir a Ti, porque eu confio que Tu és o Deus Todo-Poderoso, maior do que tudo, criou os céus e a terra e a nós. Então, meus irmãos, entrega a tua vida. É tempo de se achegar ao Senhor. Se você ainda não entregou a vida ao Senhor, busca te entregar de todo o teu coração, em espírito e em verdade, porque Ele está de braço aberto, esperando. Ele quer te salvar e a redenção está próxima, meus irmãos. Então essa palavra fica nesse dia de hoje, porque todos aqueles que crê sereis apresentados perante reis e presidentes, e aí sabereis se é você que vive ou se é Cristo que vive em ti. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus, e busque na palavra, peçam a Deus um renovo, peça que Ele faça morada nas suas vidas, porque está próximo de se cumprir todas essas profecias de novo. Assim como foi no passado, vai vir agora, sereis provados para depois ser aprovado. Mas não negue o nome do Senhor Jesus, porque você tem um galardão no reino dos céus. Porque feliz é aquele que for achado escrito no livro da vida. Então, meus irmãos, nesse mundo não tem nada para oferecer, não. Só engano. Mas o nosso Senhor, Ele tem a vida eterna. Ele já derramou sangue precioso na cruz do Calvário por todos aquele que crê. Amém? Glória a Deus. A Ele é dado a honra, a glória e o louvor. Obrigado, Pai amado, por essa palavra maravilhosa. Que essa palavra sirva para edificar a fé de cada um que há de ouvir. Meu Deus, eu recebo a minha parte, eu creio. Assim como Sadraque, Misaque e Abidnego, Pai, renova a nossa fé. Sabemos que Tu és um Deus puro e verdadeiro, um Deus que cuida. Ó Senhor, muito obrigado. Eu te entrego toda a nação, toda a família, todo povo, língua diante das Tuas mãos, Pai. E eu creio, aquele que clamar a Ti, se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para o Senhor, meu Deus, o Senhor é Deus para limpar e purificar e restaurar. Renova a fé do povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha uma noite abençoada, meus irmãos. Fiquem na santa paz. Amém.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.